o pecado, diz, é a iniquidade. A iniquidade é a tradução de uma palavra grega que é anomia. E anomia significa privado de governo, privado de lei, privado de norma. Quer dizer, a essência do pecado é não aceitar, receber o governo, a autoridade, a direção, a dependência de Deus na nossa natureza humana. Irmãos amados, nós ontem falamos que nós fomos criados para depender radicalmente de Deus. Para isso fomos criados, para depender radicalmente de Deus, para que Deus fosse a fonte de toda a nossa força, nossa vida, nossa sabedoria, nosso conhecimento, de tudo para nós. Não é isso maravilhoso? Nós fomos criados com a capacidade de receber ilimitadamente a vida divina em nós. É por isso que temos um Espírito. O Espírito é o dom de Deus que nos capacita para receber essa vida divina, essa morada de Deus, essa comunhão com Deus, e que essa vida possa fluir em nós de maneira ilimitada. O Espírito Santo, o Espírito humano, é como se for um vazio no centro do ser humano, que só Deus pode encher. O vazio do nosso coração tem o tamanho de Deus. É por isso que nada pode satisfazer o homem nessa vida. Porque a nossa necessidade mais profunda é Deus mesmo. Santo Agostinho dizia, Senhor, Tu nos fizeste para Ti. E o nosso coração não tem descanso até achar descanso em Ti. E não tem mais. Só Deus pode encher a necessidade mais profunda do homem. A nossa necessidade tem o tamanho, tem a forma de Deus. E o espírito humano tem a forma de Deus. Então só Deus pode encher a natureza humana. Só Deus pode dar significado à natureza humana. Nada mais pode encher a nossa natureza, nem dar significado à nossa natureza. E a maravilha e a glória, vamos dizer assim, do homem é essa. Lembra Salmo 8? O Salmo 8 diz, quem é o homem para que tu lembres dele, tenhas dele memória? E o filho do homem para que o visites? Por que você, Senhor, se importa tanto com o homem? Você o fez um pouco menor do que os anjos. Até o mais pequenino dos anjos é mais poderoso, mais grande do que o homem. Não é? O mais pequeno dos anjos do céu é maior do que nós, por criação, por natureza. Mas por que Deus se importa tanto com o homem? Lembre o que diz a Escritura, Ele não socorreu aos anjos que pecaram, mas Ele socorreu as descendências de Abraão. Ele se importou com o homem, Ele não deixou o homem. Os anjos pecaram, estão condenados, mas o homem foi socorrido por Deus. Por quê? Porque Ele nos fez para Ele mesmo. Amém? E mesmo que somos menores em criação, somos maiores em destino, ainda do que os anjos do céu. Porque o nosso destino é viver uma vida de união e comunhão com Deus. Nós fomos criados para que Deus seja a nossa herança e o nosso todo. É como a história dos levitas, lembra? Quando Deus repartiu a terra, Ele repartiu a terra para todas as tribos. E a cada tribo tocou uma parte da terra. Mas os levitas não tocou nada da terra. E Deus falou assim, não, falou Ele, eu não vou deixar herança para os levitas, eles não terão parte nem herança na terra, porque eu sou a sua herança. Irmãos amados, não, Deus é a herança do homem. Nós não temos parte nas riquezas, nem os imensos dons dos anjos, porque Deus, temos uma herança ainda maior, que é Deus mesmo. Amém? Então, vamos lembrar isso, para entender por que e como nós vamos sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que aconteceu? A queda do homem, nós já falamos ontem, produziu uma total distorção da natureza humana. O espírito morreu, a alma ficou na escravidão dos desejos, as demandas, as exigências do corpo físico, material, biológico, e o corpo ficou sujeito aos poderes da corrupção e da morte. Essa é a situação que trouxe o pecado. Essa condição é a condição que a Escritura chama a carne. O homem, no homem no estado caído, o homem dominado pelo pecado. Quer dizer, o homem que já não depende, já não tem mais em Deus a fonte
da sua vida, mas procura nele mesmo achar os recursos, a energia, o poder para viver, o significado da vida. E isso é a carne. O homem querendo achar na força do seu corpo, nos pensamentos da sua mente, nos desejos do seu corpo, aquela mistura, aquela combinação mente-corpo, alma-corpo, como sendo o todo, absoluto, fechado. Isso é a carne.